Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso propósito de 40 dias do transbordo de Deus. Já estamos quase terminando o propósito e depois já não vai ter vídeos. Então aproveite, eu vou beber aqui a minha água, aqui onde eu tô tá muito calor. Eu vou tentar ser breve porque aqui tá muito quente. Se eu ficar aqui durante muito tempo, eu é que vou ver Jesus. Vou morrer, né, de tanto calor. Piada sem graça. Pessoal, todos os dias a gente está aqui com uma mensagem simples, direta, objetiva, que tem como propósito fazer com que você expanda a sua mente para que você saiba como experimentar um transbordo da parte de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre medo do diabo. Você tem medo do diabo? Você tem medo de maldição? Você tem medo daquilo que o inimigo pode fazer com a sua vida? Se é o seu caso, fique nesse vídeo, fique até o final. Igual eu falei, nós vamos fazer uma abordagem simples, mas eu acredito que mesmo essa abordagem simples, depois você pode refletir, pesquisar um pouco melhor sobre os versículos mencionados, ou sobre as referências que a gente vai dar aqui, e a partir daí você pode fazer um estudo mais aprofundado e expandir a sua mente ainda mais para experimentar um transbordo da parte de Deus. Então hoje eu quero falar com você sobre medo do diabo. Muitas pessoas vão ter medo ou têm medo do diabo. Muitas pessoas têm medo de obras demoníacas. Muitas pessoas, até crentes, têm medo de, por exemplo, macumbeiros, pessoas que operam nas trevas. E quando elas percebem que alguém talvez está fazendo alguma macumba, alguma bruxaria, alguma coisa para elas, elas ficam em pânico. Ai, meu Deus, a minha vida está sendo destruída, não está correndo bem, porque alguém está fazendo alguma coisa para mim. Então, se alguém está fazendo alguma coisa para mim, então a minha vida vai estar ruim. A minha vida vai estar complicada. Então as pessoas entram nessa frequência de pensamento, elas começam a ter a fé de que o poder das trevas é superior ao poder de Deus, mas isso não é verdade. A Escritura fala que o nome de Jesus está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, está acima de tudo. Isso quer dizer que Jesus é maior. Paulo fala que Jesus, ali na cruz, triunfou sobre todo o poder das trevas, sobre tudo, sobre todo o poder do maligno. Triunfou e venceu. Jesus ali na cruz recebeu o pecado de toda a humanidade, não apenas os pecados que nós cometemos no passado, mas os pecados do presente e aqueles que nós ainda iremos cometer. Todos os pecados de todas as pessoas Jesus recebeu ali na cruz. E o peso desse pecado fez com que Jesus, após a sua morte na cruz, fosse sugado pelo inferno. Esse peso fez com que Jesus descesse às profundezas do inferno. Mas quando Jesus chegou ali, nem todo o inferno junto, nem Satanás e todos os seus demônios puderam conter Jesus, porque de fato Jesus desceu por causa do peso do pecado que ele carregava, mas nenhum pecado era dele. Jesus viveu uma vida totalmente santa. No terceiro dia ele ressuscita, e a Escritura fala que ele pega as chaves da morte e do inferno. Por que mesmo diante daquele peso do pecado que fez com que Jesus descesse até as profundezas do inferno, por que mesmo diante disso, mesmo estando ali, Jesus não pôde ser preso ali? Porque Jesus não tinha brecha. Lá em... deixa eu ver se eu coloquei aqui. Lá em João capítulo 14, versículo 30, Jesus fala assim: eis aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Então Jesus não tinha brecha. Jesus não tinha permissão. O que seriam essas brechas? O que seriam essas permissões? Essas permissões é quando a gente comete alguma coisa, algum erro, alguma falha, ou entramos em algum princípio, seja bom ou mal, que vai de alguma forma sinalizar, olha só, sinalizar para o mundo espiritual um convite
para que a gente possa receber algo bom ou algo mal. Quer a gente faça isso de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Por exemplo, imagina que você é um bebê, uma criança de 2 anos de idade. Você coloca o dedo na tomada. Você vai tomar choque, sim ou não? Deus vai olhar para você e vai dizer assim, é uma criancinha, não sabe o que está fazendo, então o choque não vai ter efeito. Isso não existe. Existem coisas que acontecem, quer a gente tenha consciência, quer não. Então, às vezes, algumas coisas que nós fazemos, algumas práticas que nós executamos, vão funcionar no mundo espiritual como um convite para a bênção de Deus, ou um convite para que demônios entrem nas nossas vidas. Não necessariamente no nosso corpo, mas em alguma área das nossas vidas, ou em alguma área das nossas finanças, ou em alguma área sentimental, alguma área da família. Algumas ações, guarda isso, algumas ações que a gente faz, algumas coisas que nós fazemos, quer estejamos conscientes disso ou não, quer a gente coloque o dedo na tomada e saiba que aquilo vai dar choque ou não, o choque vai acontecer. Então, algumas ações que nós tomamos vão funcionar como se fosse um convite para que demônios operem na nossa vida ou através das nossas vidas. Por isso é que a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente faz. Onde a gente coloca, quais as tomadas que a gente está colocando o dedo. Então, Jesus fala assim, eis aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, diz assim, maldição sem causa não pega. Ou seja, muitas pessoas, como eu falei no início, vão ter medo de feitiçaria, macumbaria, sei lá, essas coisas todas. Não percebo desses assuntos e também nem quero perceber. Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Então, algumas pessoas vão ter esse medo. Elas às vezes vão ter uma revelação. Deus vai dar uma revelação para elas. Lembra que a gente falou aqui na mensagem, há uns dias atrás, que Deus não fofoca? Ok, Deus não fofoca, mas Deus pode nos dar algumas revelações e diante de alguma dessas revelações Ele vai querer, olha, um posicionamento das nossas vidas. Um posicionamento nosso diante dessa revelação. Então, quando Deus, por exemplo, revela para algumas pessoas, olha, tem alguém fazendo uma obra de macumbaria para você. Tem alguém fazendo uma obra de feitiçaria para você, ou para sua família, ou sei lá o que, para os seus negócios. O que você vai fazer? A maioria das pessoas, olha só, a maioria das pessoas, sim ou não? Elas vão ficar com medo. Elas vão pedir oração para o líder, para o pastor. E vão falar assim, olha pastor, vem orar aqui na minha casa, vem orar aqui no meu negócio. Coloca a mão na minha cabeça, vem orar na minha cabeça. Ora aqui na minha carteira, ora aqui no meu cartão de crédito, no meu cartão de débito. Elas vão ficar com medo. E Deus vai dar, às vezes vai dar essa revelação, vai mostrar para a pessoa, não no sentido para que ela fique com medo, mas no sentido de dizer assim, olha, eu estou no controle e eu quero um posicionamento da sua parte para que você não entre por brechas espirituais, para que o inimigo não encontre lugar na sua vida. Porque o que acontece muitas vezes, igual eu falei no exemplo da tomada, nós pensamos que só vamos dar lugar ao diabo, só vamos dar uma causa para uma maldição quando nós estamos conscientes. Mas a verdade é que, quer a gente saiba que a tomada vai dar choque ou não, a gente vai levar o choque. A Escritura fala assim, olha, Deus falando, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o fato de você não perceber das coisas espirituais não vai te isentar de ter as consequências espirituais. O meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus vem e diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é importante a gente conhecer mais sobre Deus, é importante a gente conhecer mais sobre a Bíblia, é importante a gente estar conectado com Deus, porque Deus, igual eu falei, Deus não fofoca, mas Ele vai nos dar alertas, Ele vai abrir os nossos olhos para que a gente não dê lugar ao diabo. Paulo diz assim, ó, não deis lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo.
Hoje eu quero usar aqui um exemplo interessante de um personagem da Bíblia que eu gosto, que é Daniel. Todos nós sabemos lá na história de Daniel, né, que ele orava, se eu não me engano, 3 vezes por dia. E lá em Daniel 6, eu separei aqui um versículo para falar com vocês. Lá em Daniel 6, versículo 10, mostra que Daniel sabia de um decreto que proibia a oração a Deus. Tinha que adorar apenas lá os deuses deles, os deuses pagãos, do rei, etc. E Daniel soube disso. E quando ele soube disso, o que ele fez? Ele pensou, eu vou parar de buscar a Deus. Eu estou com medo daquilo que os outros deuses podem fazer comigo. Então eu vou me intimidar. Algumas pessoas fazem isso. Quando elas veem que elas estão buscando a Deus e percebem algum ataque espiritual, elas pensam, depois que eu entrei na igreja é que minha vida complicou, então deixa eu recuar um pouquinho. Depois que eu comecei a orar, a jejuar, é que as coisas começaram a ficar difíceis, então deixa eu recuar, é melhor não. O que Daniel fez? As coisas ficaram difíceis, o que ele fez? Ele continuou buscando a Deus. A Escritura fala lá em Daniel 6, versículo 10, diz assim, eu vou ler para vocês. Diz assim, Daniel, pois, quando soube desse tal decreto, que esse decreto estava assinado, ele entrou em casa, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, e por 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, como costumava fazer. Daniel não buscou a Deus por causa da dificuldade. Repare que lá no final diz como costumava fazer. Ele também não se intimidou por causa da dificuldade. Ele continuou buscando a Deus. Só que o fato dele fazer isso, o fato dele permanecer em fé, fez com que lá no versículo 22, a gente veja que Daniel foi jogado na cova dos leões. Ou seja, o inimigo ia amaldiçoar Daniel. Daniel ia ser amaldiçoado. Mas o que acontece? Lá no versículo 22, a gente consegue chegar aqui à conclusão. Eu vou andar bem rápido que eu estou transpirando aqui, está muito quente. No versículo 22 diz assim, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante de Deus e também diante do rei. Não cometi delito algum, ou seja, maldição sem causa não pega. Hoje eu quero que você tenha essa paz no seu coração, para que você nunca mais fique atemorizado ou atemorizada diante disso, porque maldição sem causa não pega. Agora, qual que é a nossa causa? Você sabe qual que é a nossa causa? A nossa causa é Cristo. Eu tive que abrir aqui o vidro que estava muito quente. A nossa causa é Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, maior do que qualquer sacrifício de galinha preta, ou sei lá que tipo de sacrifício, que tenta nos aprisionar, que tenta nos destruir, que tenta nos colocar para baixo, maior do que qualquer sacrifício para tentar nos prender a algo negativo, maior do que esses sacrifícios foi o sacrifício de Jesus na cruz para a nossa liberdade. Gálatas 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, qual que é a causa que existe sobre as nossas vidas em relação a esse assunto? A causa é Jesus. Ou seja, quando a Escritura diz lá em Provérbios que maldição sem causa não pega, nós precisamos lembrar que a nossa causa é Jesus e que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não quer dizer que a gente vai viver uma vida santa, perfeita, sem cometer falhas, mas nós precisamos ter isso em mente, de que nós estamos buscando a Deus, um aperfeiçoamento em Deus, e a nossa causa, o nosso motivo é a liberdade em Cristo. Então, nada pode nos prender, nada vai nos travar, nada tem esse poder de nos limitar, porque a nossa causa está em Jesus. E Jesus, ali na cruz, comprou a nossa liberdade, nos deu liberdade para que a gente possa ser livres. Igual eu falei, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você tem isso em mente,
você fica preparado para experimentar um transbordo da parte de Deus, porque você pode ver algumas situações, você pode até ter algumas revelações sobre maldição, mas você tem em mente, você agora conhece, você tem a verdade no seu coração, e a verdade é que Jesus já nos libertou. Não é algo automático, simplesmente aquilo que Jesus fez. A gente precisa tomar posse, nós precisamos reivindicar, porque eu falei, em alguns momentos nós vamos entrar por alguns caminhos que, de certa forma, às vezes de uma forma indireta ou inconsciente, vai funcionar como um convite para que maldições entrem nas nossas vidas. Nós vamos precisar ficar alertas, renunciar a isso e ter em mente que Jesus já nos libertou. Pessoal, todos os dias a gente está aqui com uma mensagem nova, direta, objetiva, que vai te fazer expandir a mente para experimentar um transbordo da parte de Deus. Hoje nós falamos sobre medo do inimigo, medo do diabo, porque eu considero que é um assunto importante, porque muitas pessoas ficam com medo de maldições, muitas pessoas ficam atemorizadas e, de certa forma, elas pensam que o poder das trevas é superior ao poder da luz, mas a verdade é que Jesus já triunfou e ele já venceu, e o nome de Jesus está acima de todo nome. Nós precisamos reivindicar essa liberdade que Jesus já nos deu e tomar posse disso, crendo que a única causa que está sobre as nossas vidas é a causa da liberdade que Cristo nos deu. Então, esse tipo de maldição, esse tipo de encantamento, esse tipo de coisas negativas, nós podemos sim sofrer algo nas nossas vidas no sentido de ataque, mas quando nós temos em mente que Jesus já nos libertou, nós entramos no trilho, tomamos posse dessa liberdade em Cristo e renunciamos tudo isso. De certa forma, a unção de Deus nas nossas vidas é como se fosse um óleo que faz com que nada grude em nós, nem adesivos, né? Igual nós falamos há uns dias atrás sobre rótulos, rótulo de baixa autoestima, rótulo de negatividade, rótulo de maldições. A unção de Deus é como aquele óleo. Se você colocar o óleo em alguma coisa e tentar colar algo em cima, você não vai conseguir, porque o óleo não permite. Então a unção de Deus nas nossas vidas faz com que a gente possa viver de uma forma livre. Agora, eu e você precisamos ter cuidado com as brechas que a gente abre, com as legalidades que a gente dá, com os convites inconscientes que nós fazemos a demônios, através daquilo que a gente fala, através daquilo que a gente ouve, através daquilo que a gente vê, através daquilo que a gente faz. Então, tudo isso, todas as nossas ações, até mesmo através daquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente está fazendo é um convite para receber algo bom ou algo mal. Não quer dizer que nós vamos viver uma vida totalmente santa, isso não é possível, mas viver uma vida em aperfeiçoamento diante de Deus, de forma que a gente possa ter a sabedoria de identificar e não abrir esse tipo de brecha, não dar legalidade ao diabo, não dar causa para que a gente seja amaldiçoado. Muito pelo contrário, tomar posse da causa de Cristo, que ele nos libertou para a liberdade. Ok, pessoal? Todos os dias nós estamos aqui com uma mensagem nova, direta, objetiva. Considere se inscrever aqui, interagir, compartilhar com seus amigos. E eu te espero amanhã para mais um dia do transbordo de Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção.